capítulo que a gente vai conversar hoje é o capítulo 27. Tem como título Pedi e Obtereis. E como subtítulo, a gente vai conversar sobre o item 10, Transmissão de Pensamento. Pedi e obtereis. Só esse título já nos traz algumas questões que a gente pode começar a pensar um pouquinho, né? Pedi e obtereis. Será mesmo? Será que a gente pede e ganha tudo o que quer? Será que a gente pede e merece tudo que ganha? Será que a gente ganha o que a gente precisa? Então esse capítulo ele vem nos trazer essa oportunidade, começando a reflexão da nossa caminhada. O item que a gente vai conversar é o item 10, mas eu vou começar pelo primeiro item. Uma parábola que Jesus nos proporcionou. E ela vai nos dizer assim: Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si, mesmos como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso está em São Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 14. E quando nós temos a oportunidade de ler algumas parábolas, a gente também tem a oportunidade de tentar entender nas entrelinhas. Só que essa é bem direta. Quando nós pensamos em prece, quando nós pensamos em pedir e obtereis, nós entendemos facilmente que é através de uma conversa que a gente consegue alguma coisa. Especificamente nesse capítulo, tem várias questões relacionadas à prece. Em todas elas, a gente percebe o significado da prece. Mas será que a gente percebe a melhor maneira de fazer essa prece? Será que a gente consegue compreender qual o nosso papel, para quem nós pedimos, de que forma nós vamos pedir? Nós vamos ser como o fariseu, que se coloca acima? Nós vamos ser como o publicano, que se culpa? Quem somos nós na parábola de Jesus? E quando nós começamos a pensar o que é prece, que pode ser chamada de oração, pode ser chamada de reza, pode ser chamada de conversa, cada um na sua caminhada vai construindo esse significado.
Mas todos nós, quando nós elevamos o nosso pensamento, seja da forma que for, com as palavras que for, da maneira e de onde estiver, nós vamos fazer uma invocação. Nós vamos chamar alguém. Nós vamos pedir por alguém. Nós vamos agradecer. Nós vamos louvar. Todos nós, em algum momento da caminhada, vão fazer uma prece. Nós aprendemos de pequenininho a prece do anjo da guarda. Nós aprendemos, cada família tem a sua religião, professa a sua fé, não importa. Mas todos nós, em algum momento, vamos cruzar essa barreira, nos dar conta que nós temos algo maior. Muitos já começam a caminhada de forma mais fácil e já lançam mão da prece em diversos momentos. Outros precisam se deparar, às vezes, com algumas dificuldades um pouco maiores para começar a se dar conta de todo esse lado que a gente não enxerga, mas que com certeza existe. Então, nós, em algum momento, vamos realizar uma prece. Mas alguém já parou para pensar como é que acontece tudo isso? Qual o nosso papel? E quando nós começamos a entrar um pouquinho mais, a sentir, muitas vezes, o poder e os benefícios de uma oração, então começa alguma coisa a acontecer diferente dentro de nós. E nós começamos a associar, porque o ser humano, dentro de todo o egoísmo, de toda a sua vaidade, de todo o seu orgulho, muitas vezes ele se coloca num pedestal, um ser poderoso, que não precisa de ninguém, que entrou aqui neste planeta e que vai passar por ele tranquilamente. Sim, muitos de nós somos assim. Quando começam os tropeços, as quedas, quando os buracos começam a aparecer, aí a gente começa a se dar conta do nosso verdadeiro significado. E aí daqui a pouquinho a gente aprende que tem um mecanismo que é poderoso e que em algum momento vai nos ajudar. Só que o que muitas vezes a gente não se dá conta, mesmo com toda a nossa vaidade, orgulho e prepotência, que nós temos um papel fundamental nesse processo. Quando nós começamos a perceber que nós vivemos num mundo de matéria, mas que existem coisas que nós ainda não compreendemos, mas que elas influenciam nos
nos nossos passos aqui na matéria, quando nós começamos a perceber, e todos nós que aqui chegamos no centro espírita, já começamos a perceber que algumas coisas os nossos olhos não veem. E quando nós começamos a nos dar conta disso, nós começamos em algum momento a ficar curiosos. Mas como que algumas pessoas oram com tanta fé, com tanto fervor, e as coisas acontecem? Ou quando nós percebemos que alguém rezou para nós, por nós, e os caminhos se abrem, começa uma curiosidade e uma tentativa de compreender. E aonde eu estava mesmo? Eu estava dizendo que a gente tem um papel nisso. E o item 10 nos fala exatamente disso. Transmissão de pensamento. Quando nós começamos a nos dar conta que nós vivemos num mundo de matéria, mas que nós alternamos. Ora estamos encarnados, ora não encarnados. Existe um outro mundo invisível aos nossos olhos. E existe um veículo que comunica tudo isso. E a prece, ela é transmitida por este veículo, que se chama fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos algo, e todos nós, em algum momento, se surpreende quando temos conexões com algumas pessoas encarnadas, e daqui a pouco toca um telefone e a gente diz, mas eu estava pensando em ti. Ou quando nós temos uma conexão também com determinadas pessoas e não precisa nem dizer. A pessoa já pensou naquilo, a pessoa já nos disse aquilo. A pessoa nos vem com algumas questões que nós nos surpreendemos. Ah, todo mundo é bruxo? Não. É exatamente este fluido que faz essas conexões. Não é com todas as pessoas e não é tão fácil assim. Mas ele age. E na questão da prece, ele age sempre. Quando nós entendemos que a prece é poderosa, auxiliar das nossas dificuldades, quando nós aprendemos este mecanismo, quando nós usufruímos dos seus benefícios, nós começamos a nos dar conta da eficácia, que é o outro item dessa prece. Mas antes disso, nós precisamos aprender que o poder da nossa mente, do nosso pensamento, tem esta capacidade. Que nós precisamos aprender a fazer as conexões. Que nós precisamos aprender a acalmar a nossa mente, para que as nossas palavras cheguem até os espíritos iluminados que vão vir em nosso auxílio, que vão nos proteger, porque nem sempre nós vamos
precisar de soluções. Se nós fizemos da prece um hábito, nós vamos devagarinho vivendo de uma forma preventiva. O que viver de forma preventiva? Nós vamos estar nos protegendo de muitas situações que talvez nós fôssemos passar e não precisamos, porque quando nós elevamos o nosso pensamento em uma prece, nós com certeza estamos plasmando à nossa volta uma capa de proteção. Nós estamos abrindo um caminho através deste fluido cósmico. Como um veículo, ele leva os nossos pensamentos, e uma prece é um pensamento que cada um consegue gerar, e ele estabelece uma corrente, um elo com o nosso anjo de guarda, com os amigos espirituais elevados, com Deus. Nós não precisamos de intermediários para conversar com Deus. Basta nós escolhermos um momento tranquilo, sereno, acalmar a nossa mente, que surgirão oportunidades e palavras dentro da nossa mente que vão vir do nosso coração e que vão aos pouquinhos estabelecendo essa conexão. Se nós aprendermos, antes de pedir, a agradecer, nós vamos desenvolvendo dentro de nós este sentimento. Nós vamos desenvolvendo fé. Nós vamos desenvolvendo aquilo que muitas vezes nós escutamos. Deus sabe o que é melhor para nós. Porque para nós fazermos uma prece, nós precisamos de duas questões: fé e vontade. Vontade de entrar em conexão, vontade de estar em harmonia. Nós vamos dar o start dentro de nós, vamos decidir, vamos agir. Só depende de cada um de nós. O mundo corrido, o mundo assoberbado. E se nós conseguimos perceber nas palavras da parábola de Jesus que não é necessário nós nos colocarmos num pedestal, que mais vale uma palavra simples do que toda a preocupação de como eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer. O quanto muitas vezes nós nos perdemos dentro do nosso orgulho. Nós não nos sentimos capazes, ou será que nós não nos colocamos humildemente dentro da nossa fé? Elevamos um pensamento e apenas agradecemos pelo dia que amanheceu, pela noite que vem chegando. E se nós começarmos pelo agradecimento, nós nem vamos lembrar do que nós precisávamos, porque com certeza aquilo que nós precisávamos já está acontecendo. No item 10, para nós podermos finalizar, tem um parágrafo que vem nos dizer assim:
A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Fé e vontade. A fé e a vontade que cada um de nós já tem dentro do seu coração, que precisa ser mexida, que precisa ser estimulada, que precisa ser encontrada. Então, que todos nós possamos começar a olhar para o seu momento de oração, a estabelecer a melhor hora, o melhor momento, sem escolher palavras, sem se preocupar em o que vai dizer, porque quando nós falamos com o coração, sempre vão haver os bons espíritos que vão fazer as conexões necessárias e vão nos trazer as respostas. Que assim a gente possa, devagarinho, ter a oportunidade de estabelecer essa conexão, porque num mundo corrido, onde a gente busca muitas vezes por respostas que não fazem parte ainda da nossa capacidade de compreensão, é na prece que a gente encontra o consolo, encontra a tranquilidade, encontra a força para seguir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou passar